nosso ano aí de 2021, no Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. A gente começou com essa foto aí, que vocês estão vendo, e também começamos com a tradução para o espanhol do Nelson, que está aqui com a gente hoje. O Nelson, por favor, se você quiser dar as orientações para quem quiser ouvir a apresentação de hoje em espanhol, fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Se vocês quiserem, naturalmente também teremos naturalmente o seminário será em português, peço desculpas, mas tem também no globinho, vocês podem escolher o idioma português. Y para quien quiere escuchar la traducción hacia el español, abajo en la pantalla de Zoom pueden seleccionar el icono de interpretación. Una vez que aprieten en él, pueden seleccionar el canal de español y ahí van a tener la traducción en español. Muchas gracias. Obrigado, doutor. Obrigado, Nelson. Então, eu estava dizendo na nossa abertura, primeiro, bem-vindos, bem-vindas, todos que estão aí nos assistindo hoje, nesse webinar de abertura de 2021 do Grupo Latino-Americano de Tumores Hereditários, de Estudos de Tumores Hereditários. E essa foto é uma foto muito importante para o grupo, porque ela foi tirada no dia da fundação oficial do GET. Na época se chamava Grupo Brasileiro de Estudos de Tumores Hereditários, e depois de alguns anos a gente tirou o brasileiro, ficou apenas Grupos de Estudos de Tumores Hereditários, e hoje é Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários, graças à integração cada vez maior na América do Sul e na América Latina. Então, nós temos nessa foto aí várias pessoas que ainda estão conosco aí trabalhando no GET, né? Embaixo aí tem o Dr. Luiz Fernando, que está lá em Barretos, na pediatria. Eu estou do lado dele, depois a doutora Beatriz de Camargo, a Érica, a Maria Isabel, a Fernanda Lima. E na fileira de cima aí tem várias pessoas queridas, né? Tem o Nacagal, a Cecília, o Sarquis, o Gilles, o doutor Neves, o Gustavo, o Fábio, o Samuel, o Daniel Jimenez, a Inês Nishimoto. Foi uma data muito importante, foi dia 23 de fevereiro de 2003. Então, a semana passada, nós completamos 18 anos de oficialização como uma sociedade médica. A gente vinha funcionando já nos anos 1990 de maneira informal, mas em 2003 o grupo foi registrado como uma sociedade médica. Então, nós estamos com 18 anos de trabalhos ininterruptos, né? Até 2010, todas as nossas reuniões estão registradas em PDF, na forma de newsletters, que estão disponíveis no nosso website. São quase 300 reuniões registradas em PDF, na forma de newsletters, que estão abertas para consulta, ou seja, é um conteúdo enorme. E de 2013 até 2020, nós temos todas as reuniões gravadas, graças à estrutura que o Hospital Sírio-Libanês nos proporcionou, né, até 2019. Então, nós temos lá praticamente 100 reuniões que estão gravadas e disponíveis no nosso website. De 2020, com a pandemia para 2021, nós começamos a fazer as nossas reuniões apenas no formato online, graças ao apoio da GeneOne, que nos forneceu uma plataforma Zoom profissional, que é a que nós estamos usando hoje. E também temos fornecido, desde o ano passado, o privilégio de ter a tradução aí para o espanhol, feita principalmente aí pelo Nelson e pela Estela, que são duas pessoas extremamente capacitadas. O Nelson, inclusive, é geneticista. Então, a gente tem uma qualidade de tradução para o público aí da América Latina muito interessante. E a gente está muito orgulhoso do grupo ter sobrevivido esses 18 anos com todas as dificuldades que a gente não vai relatar aqui, mas não foram poucas, né, Jefferson? A gente teve que batalhar muito para sobreviver nesses anos todos,
e a nossa missão continua sendo cumprida, que é a disseminação de educação e informação de qualidade na área de câncer hereditário. Sem fake news, né, Renata? Então, a gente vai ter o privilégio hoje de ter mais uma vez a Renata com a gente. A Renata Fumis, ela é professora, doutora, pesquisadora do Hospital Sírio-Libanês, da pós-graduação em Stricto Sensu. Ela é uma pessoa muito doce, é uma psicóloga que tem um coração humanista. A gente conhece a Renata já há mais de 20 anos, né, Renata? Desde antes do GET. E a gente tem o privilégio do convívio dela, é uma pessoa que acrescenta muito para todos nós no convívio. E o ano passado ela fez uma apresentação aqui no webinar nosso, aqui do grupo, e teve um monte de bis, viu, Renata? Muitos bises. Então, por isso, você está nos dando a honra de abrir o ano de 2021 com uma conferência que vamos fazer como nós fazemos sempre, de maneira informal. É uma apresentação para passar a sua grande experiência na área de oncopsicologia, né? E que é fundamental para a gente trabalhar com oncogenética com os nossos pacientes. Então, eu queria fazer essa pequena introdução. Muito obrigado a todos vocês por ouvirem essa introdução e espero que o nosso ano de 2021 seja repleto aí de conteúdo, de boas apresentações e que a gente sobreviva mais um ano. Muito obrigado a todos que nos apoiaram nesses 18 anos aí do grupo, tá bom? Então, Renata, a palavra está com você, você vai apresentar da maneira que você achar melhor e a gente vai discutindo, conversando e de acordo com as perguntas do chat, que as perguntas do chat forem chegando, a gente vai interrompendo e vai conversando. Nós já estamos aí com 20 participantes, acho que a gente pode começar e durante a apresentação a gente vai fazendo os devidos comentários e perguntas. Por favor, Renata. Bom, eu que agradeço, é uma honra imensa estar aqui com vocês na primeira apresentação do ano, ainda mais nessa data tão importante do grupo estar comemorando aí 18 anos, né? Então, fico extremamente feliz em estar aqui com vocês, né? E o tema que nós escolhemos, né, para a gente discutir, e como o doutor Benedito disse, é uma apresentação bem informal, e espero a contribuição aí de todos, né, para a gente falar sobre câncer hereditário, culpa e temores, né? Bom, quando a gente tem a sensação de que a gente causou um dano a alguém, né, ou que a gente tem a sensação de ter destruído alguma coisa, a gente carrega esse sentimento de culpa, né? E como a foto aqui está mostrando, é muito difícil, a gente sente um peso imenso nas nossas costas, né? Às vezes a gente tem a sensação de que a gente destruiu o mundo, né? E tenta passar a vida inteira tentando reparar o dano que a gente causou, tentando embelezar esse mundo que a gente destruiu, né? E muitas vezes nem consegue, né? Então, é um sofrimento, a culpa causa um sofrimento imenso. Então, por isso, a escolha até do tema, para a gente poder refletir um pouco, né, desse sentimento de culpa quando você é portador e está transmitindo a doença para alguém, né? Então, quando a gente fala de culpa, né, a culpa se refere a uma responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material, moral ou espiritual a si mesmo ou a outrem, né? Então, esse processo de identificação e atribuição de culpa refere-se à descoberta de quem determinou o primeiro ato ilícito ou prejudicial
e pode se dar no plano subjetivo, intersubjetivo e objetivo. No sentido subjetivo, a culpa é um sentimento que se apresenta à consciência quando o sujeito avalia seus atos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas, erros e imperfeições, né? Não à toa que um psicopata não sente culpa, por exemplo, né? Então, está muito distante, né, da consciência dele. No sentido objetivo ou intersubjetivo, a culpa ela é um atributo que um grupo aplica a um indivíduo ao avaliar os seus atos, quando esses atos resultaram em prejuízo a outros ou a todos, né? Então, citando aqui Guimarães Rosa, né, o demônio na rua, viver é muito perigoso, e não é não. Nem sei explicar essas coisas. Um sentir é o do sentente, mas o outro é do sentidor, né? E como é importante a gente poder ter um olhar para os dois lados, né? Quando a gente... Pois não? É um comentário apenas. E aquela pedra que você colocou nas costas ali do desenho que você mostrou, ela tem vários tamanhos, né? É verdade. A gente vê pacientes, às vezes, que não consegue nem levantar, né? Então, tem uma Sem culpa dúvida. enorme, enorme, enorme. Essa semana mesmo eu atendi uma senhora com câncer de mama. Ela tinha filhas e o peso da culpa, entre aspas, dela ser portadora de uma predisposição. Derruba a pessoa, né, Benedito? Derruba a pessoa. Ela estava numa situação de penúria mesmo, sabe? É impressionante como tudo isso que você falou nesses 2 primeiros slides se aplica de maneira integral, né, na oncogenética, quando a gente fala de predisposição familiar, né? Quando Com você certeza. envolve filhos, envolve irmãos e assim por diante, né? Com certeza. E aí, eu pus aqui nesse slide, eu coloquei algumas palavras que não dá para a gente deixar de pensar quando a gente fala em culpa. Muitas vezes nos vem à cabeça a negligência, a causar infelicidade, os erros, prejuízos, a falta de cuidado, que por mais que não tenha, né, mas a gente sente, nossa, será que eu faltei com esse cuidado? Os danos, a dor na consciência, a injustiça, a falta de ética, a imperícia, imprudência e etc., né? São palavras pesadas, né? Que causam dor mesmo, né? E quando a gente fala em temor, né? A gente pensa já em sensação de ameaça, em terror, em falta de tranquilidade, nos sustos, né? Nos receios, no medo, pavor, no receio de desagradar o outro. Então, veja que culpas e temores, né? Que permeiam esses pacientes de uma grandeza, de um peso gigantesco, né? Então, em se tratando de câncer hereditário, seja ele qual for, né? De mama, de ovário, gástrico, né? A gente sabe a dor dessa família que tem N pessoas, né? Com a doença, né? Ou o medo de transmiti-la, né? E vocês vão ver que eu vou citar muito o Guimarães Rosa, mas o medo é tanto que, citando Guimarães Rosa, fala assim: eu queria ver, segurar com os olhos, escutei o medo claro nos meus dentes, né? Acho que essa frase diz tudo, né? O pavor que dá, né? De você sentir, né, que o teu filho, né, tá com câncer de cólon
e que você transmitiu, isso é muito pesaroso, né? Então, a gente tem um cenário, né, na oncologia genética, né, muitas vezes de prognósticos reservados, a gente está muitas vezes diante de pacientes jovens, de famílias com alta penetrância de mutações, com morbimortalidade, né, com possível piora da qualidade de vida, com decisões difíceis para evitar ou atenuar as consequências mais graves da doença, as cirurgias, muitas vezes indicadas, né, as cirurgias profiláticas, para reduzir, pelo menos na tentativa, né, de reduzir as mortes, né, nas famílias sindrômicas. Então, é um cenário difícil mesmo, né? Então, imagina que esse artigo é tão antigo, de 1999, mas já falava, né, do risco da ansiedade, da depressão, do sentimento de culpa, né, de alterar a autoimagem, da insegurança, da discriminação, né? Então, são famílias que carregam mesmo um sentimento, né, que só quem está perto e tem uma escuta, né, mais profunda, uma escuta ativa, é que vai perceber, que tem a noção, né, do sentimento dessas pessoas, né? Esse artigo, né, mostra, né, a experiência e o impacto, né, do câncer coloretal, então, percebido na vida após os testes, né, e eles destacam, esse artigo, os autores destacam três grandes temas, né? As reações e emoções, quer dizer, a suspeita já da hereditariedade, os sentimentos de injustiça e de culpa, a importância do conhecimento experiencial e das estratégias de enfrentamento, né? O impacto que tem nas relações familiares, né? A percepção de responsabilidade, de transmitir as informações, de encontrar diferentes reações entre os familiares e as dificuldades nas comunicações e nas relações, né? As implicações para a vida, que geram muita incerteza, a dificuldade de se adaptar, né? As novas escolhas, as mudanças na vida, a necessidade de você fazer um planejamento familiar, né? E eles sugerem, né, que esses temas identificados possam ser levados em conta durante o aconselhamento genético, a fim de facilitar a disseminação dessas informações e fazer um preparo mesmo desses familiares para o impacto na vida que o conhecimento vai gerar, né? E é muito importante esse conhecimento, mas com a maneira como ele é passado também pode atenuar esses sentimentos de injustiça e culpa, né? Então, fala, querido. Eu queria perguntar uma coisa para você, que você citou nesse último slide a importância do aconselhamento genético. E, do ponto de vista, a gente não tem dúvida da importância do aconselhamento genético, da consejeria genética, né? Então, do ponto de vista psicológico, da psicologia, o que você acha que seriam pontos importantes para se abordar num aconselhamento genético pré-teste? A percepção da pessoa em relação a isso, né? Porque muitas vezes, eu acredito, que muitas vezes não, a grande maioria das vezes, né? A pessoa já vem com uma preconcepção, né? E a gente dá ouvido, uma escutativa, qual é a preconcepção que essa pessoa chega, né?
eu acho que é muito importante, porque a gente vai desmistificar erros, sabe, errôneas concepções, né? Então, acho que é importante perguntas para a pessoa poder se colocar mesmo, sabe? Quais são os seus valores, quais são os seus sentimentos, o que ela está entendendo, sabe? Até a gente poder checar em que momento, até, sabe, fazer um bom preparo para a pessoa poder ouvir a realidade dela e poder acolher essa realidade, né? Então, eu acho que a escuta é fundamental, né? O que ela traz na bagagem dela, sabe? Qual que é a biografia dessa pessoa? Eu acho que é uma abordagem mais acolhedora de ouvir para sentir qual que é o conhecimento que ela tem e para a gente mostrar o que é válido e o que não é, sabe? Perfeito, eu concordo 100% com você. Eu te perguntei isso porque a gente, como não está no ramo que você está, na psicologia mais aprofundada, a gente tem uma atitude, às vezes, na consulta pré-realização do teste genético, muito intuitiva. Mas eu acho que isso que você falou é muito importante e a gente acaba fazendo, que é escutar, é acolher e colocar de maneira clara as informações para que a pessoa entenda, dentro das suas possibilidades e da sua capacitação de cognição, exatamente, aquilo que a gente quer passar. Mas eu acho que do ponto de vista do cuidado, é muito importante a pessoa se sentir acolhida, né, Renata? Se com sentir certeza, cuidada, sentir segurança que ali ela pode ter um porto de segurança para enfrentar todas essas dificuldades. Com certeza, porque a gente já viu que é nesse pré-teste que o vínculo de confiança tem que ser formado, né? Um bom vínculo de confiança é fundamental, né? E abordar mesmo o que ela imagina, o que ela está esperando, sabe? Tem muita fantasia aí também, né? Tem coisas que são reais, tem coisas que não, né? Pode ser que esteja aumentado, sabe, 10.000 vezes na cabeça da pessoa e a gente consegue até atenuar isso, né? Eu acho que é fundamental tudo isso. E essa mutabilidade, né, com perdão do trocadilho, essa mutação de abordagens, né? Você tem que ter abordagens distintas de acordo com a personalização da consulta, né? Com certeza. Às vezes você percebe que as pessoas não estão prontas até para ouvir aquilo que elas poderiam ouvir, e tem outras pessoas que são muito mais pragmáticas, né? Então, essa consulta pré-teste é onde você vai fazer o vínculo mesmo. É ali que a pessoa vai confiar em você, vai enfrentar toda essa situação difícil de, primeiro, tratar um câncer, segundo, ter essa culpa, esses medos, tudo isso junto, é muito complexo, né? Só quem está sentado ali na cadeira sabe, né, o que está acontecendo, né? Quer dizer, o próprio paciente, só ele sabe, né? É verdade. A Márcia está no chat aqui dizendo que é importante a gente desmistificar, ou seja, tirar os mitos, né? Fazer a coisa de maneira clara, transparente, para que Um linguajar claro, direto, que a pessoa possa entender. Checar o entendimento da pessoa também é fundamental, né? Que nem sempre aquilo que você acha que está entendido, né? Isso, é importante checar o conhecimento também, para poder depois, juntos, né, com a informação dada, traçar as estratégias e o plano a meta de cuidado. Obrigado, Renata. Bom, é interessante esse artigo, embora mais antiguinho, de 2014, né, das mães e filhas, né? Então, mostrando que as mães precisam de assistência e apoio mesmo da equipe, da médico, na conversa com as suas filhas, né?
sobre o que está acontecendo, o diagnóstico, quais são os riscos, né? E olha que interessante que essas discussões têm o potencial de aumentar a consciência das filhas sobre a sua história familiar e desempenhar mesmo, desenvolver um papel mais crítico na prevenção dessas doenças. Quer dizer, essas conversas, né, a gente abre possibilidades, abre portas, né? E a mãe, as mães são fundamentais, porque elas acabam que guiando mesmo as suas filhas nas decisões, né, que engajam ou não, né, um comportamento de promoção da saúde. Quer dizer, a mãe é a fonte central de conhecimento e de apoio aí dos filhos, né? Então, é ela que tem essa facilitação da conversa sobre o risco elevado e prevenção, né? E essa intervenção é bem desejável. Então, essa conversa, né, de mãe e filhas, né, que a gente pode estar junto, né, dando esse apoio, isso é muito importante, né? Então, eles destacam aqui, né, que a mãe sente culpa mesmo por conta do risco quando a filha traz à tona essas questões, né? E, por outro lado, a filha culpa a mãe ou a responsabiliza pelo risco, né? A raiva da filha em relação à mãe pelo aumento do risco ou do diagnóstico da mãe. E lembrando aqui que quando você também tem muita raiva, você também sente que você está destruindo o vínculo e aumenta a culpa também, né? E algumas filhas sentem culpa por suas reações nesses últimos anos, né? Justamente por conta dessa raiva toda, né? E então mãe e filha se sentindo culpada, né? Não é só a mãe, né? E acaba uma relação muito debilitada, né? Então, olha como a gente tem que ser muito cuidadoso, né? Então, aqui, né, ressaltando o quanto que a comunicação tem que ser aberta, honesta, né? Tranquilizando, né, a filha, abrindo, né, deixando questões abertas para que os filhos possam fazer as suas colocações, né? E é interessante que ele coloca aqui para minimizar ou dar uma dose aí de um doce, né? De adoçar um pouco essas questões, né? E está sempre atento, né, ao nível de ansiedade, de estresse, de desconforto, ter em mente quais são os valores e preferências, né? Então, a gente tem que conhecer a biografia também desses pacientes, né? Então, eu ressaltei aqui, né, recentemente eu vi um artigo por conta do Covid, né? É um artigo francês e que era justamente isso, né? É um café para falando das discussões, para discutir as discussões sobre decisões difíceis, né? Num café, né? Então, eu achei interessante aqui, né? Minimizar ou adoçar a questão, né? Então, nada como um bom café, sentar na mesa, ao redor da mesa, para poder discutir essas questões e pôr, sim, uma dose, eu diria que de amor, porque o amor repara muito a culpa, né? O amor ajuda sempre nessas reparações, né? Então, oi. A Érica está colocando aqui no chat que uma questão relevante no ponto de vista dela é a experiência vivida com a neoplasia, com o câncer, né? Que a pessoa teve. E que o câncer hereditário, ela coloca que é reviver traumas. E que, na maioria das vezes, o que a gente vê é a tentativa de proteção das gerações que vêm Exatamente. como filhos, né? Exatamente. E além disso, a dinâmica familiar. Cada família tem uma dinâmica, Claro. né? Então,
o papel daquele indivíduo naquela família, qual seria, né? Se é provedor, se não é, se é Com o que provê o certeza, cuidado. com certeza. A gente tem que entender os papéis, né? Com certeza. Exatamente, Com exatamente. Então, certeza. assim, esse slide do café que você mostrou é muito interessante, né? Que você pode fazer a transmissão da informação de uma maneira menos pesada, né? Com uma dose de açúcar, né? Claro. E a informação ela tem que ser completa e não precisa ser fria. Ela pode ser quente, ela pode ser Isso. Com a dose de composta, afetividade, né? exatamente, com empatia, né? Que é a palavra do momento. Empatia. Empatia não pode faltar nunca. É, Nunca. Né? exatamente. Muito Aquele legal. café é o café da empatia. Exatamente. Né? E aí eu vou ler para vocês uma citação da Clarice Lispector, que é tudo que a gente precisa, né? Então ela diz: agora preciso de tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será, no começo, a tua grande solidão, mas chegará um instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Olha, gente, até me arrepia, porque se você pensar, né, nesse diálogo de mãe e filha, nossa, e filhos, né, pais e filhos, nessas situações, é isso, né? É bem isso, é muito lindo. Exatamente, é bem isso mesmo. Você vê que é universal, né? É universal. Sim, é universal. Então, é interessante como as publicações não são vastas falando sobre isso, né? Em um tema tão importante, né? Então, eu aproveito para falar para vocês, para a gente pensar mesmo em publicar mais a respeito disso, né? A gente tem muito pouca coisa publicada, Benedito. Então, aqui eles falam mesmo, são poucas informações publicadas sobre potenciais danos associados aí ao rastreamento de indivíduos com cânceres relacionados ao HNPCC, né? E o aconselhamento genético pré-teste, né? Acaba melhorando o conhecimento, dá altas probabilidades de prosseguir com os testes, né? Tem muita satisfação nas decisões, né, de realizar os testes e diminui os níveis de depressão, de angústia entre os familiares e entre os indivíduos assintomáticos. Então, é muito importante esse momento acolhedor, né? Nesse outro artigo, fala que para a gente dar oportunidade, né, ter a oportunidade para participar do cuidado integral desses pacientes e das famílias, né? Então, conhecer a fundo a experiência psicológica e interpessoal de pacientes e famílias que enfrentam isso, a importância das decisões, né, sobre os testes, sobre os tratamentos, compreender a questão da dinâmica familiar, isso que o doutor Benedito estava falando, quais são os papéis, né, dessa família, né, da família transgeracional, as questões emocionais e interpessoais desafiadoras, para a gente poder gerenciar a raiva, a ambivalência, a culpa, lidar com diferentes estilos de enfrentamento, porque certamente cada um vai ter seu estilo, a sua maneira de enfrentar, baseado na sua história prévia, né, na comunicação também. As decisões sobre divulgar os segredos e resoluções de conflitos, né, e as intervenções, que pode ser individual, uma terapia de casal ou familiar, ou grupos mesmo psicoeducativos, que são muito importantes. Então, sentimentos de culpa, é muito difícil a gente sentir esse dedo na nossa cara, né? De raiva ou de alívio, baseia-se em estilos anteriores de enfrentamento
individual e familiar, ao mesmo tempo em que desafia, é um desafio para a família a desenvolver novas respostas a novos problemas. É interessante esse artigo que fala, né, dessa abordagem, né, quanto que as famílias expressam a sua dificuldade e solicitam mesmo orientações de como comunicar com as crianças sobre os potenciais riscos, né? Então, eles falam muito de problemas da comunicação, sobre o status da mutação, a culpa na possível transmissão da mutação para a criança, a preocupação em causar muita angústia nessa criança, e qual a capacidade que tem a criança de entender o que eu vou transmitir, a informação que eu vou estar passando para ela. Então, isso causa muito medo nos pais. Será que eu falo para o meu filho? Será que ele já tem essa capacidade, essa maturidade para entender isso tudo, né? Então, muitas vezes, falta de recursos adequados para apoiar ou facilitar a divulgação desses resultados para as crianças, né? Então, o ideal é que a comunicação sobre o risco do câncer seja um processo muito aberto e contínuo dentro da família, e os pais devem adaptar as conversas, as habilidades de desenvolvimento, respeitar muito a fase em que essa criança se encontra, isso é fundamental, né? A fase cognitiva, emocional e comportamental da criança, para apoiar mesmo essa compreensão. Então, a gente tem que ter uma ajuda de um profissional, né, um especialista. A gente, com a criança, é um momento muito delicado de falar, né? Renata, esse é um tema muito importante, porque apesar da gente não indicar teste genético rotineiramente para crianças, existem situações em alguns genes específicos, como o TP53, na síndrome de Frauenfeld, que a gente testa a criança, né? Já ao nascimento. E trabalhar com isso que você acabou de falar, sobre o risco durante a vida, até a idade adulta, de ter câncer para uma criança, exige muito do profissional. Eu acho que é muito complexo fazer isso sem a ajuda de especialistas para guiar a maneira desse processo ocorrer, né? Com certeza. A gente precisa sempre estar com uma equipe unida, né? E pedir ajuda do outro, porque sozinho é muito complicado mesmo. Não, sem dúvida. E o que acontece muitas vezes é que os pais, na ânsia de proteção, entre aspas, ocultam informações pela metade, aquela tentativa de deixar a informação menos traumática, e isso faz com que não haja transparência, né? A maneira aberta de transmitir a informação, como você acabou de falar, né? E para a criança, muitas vezes, por não ter aquele preconceito, aquela coisa pré-concebida, né, do câncer ou do risco, é muito mais fácil do que possa parecer transformar uma informação espinhosa, né, numa coisa menos dolorosa, de acordo com a maneira mais clara, transparente, aberta que você coloque, sem mistificar ou sem colocar aquilo com os seus preconceitos de adulto, né? É verdade. Então, eu acho que esse é um assunto que eu penso que é muito pouco explorado. Se tem poucas publicações para aconselhamento genético de adulto, para aconselhamento genético de criança, pouquíssimo. Tem nada, é muito. Tem nada. Muito pouca coisa mesmo. É um assunto a ser explorado, né, Renata? Com certeza, com certeza. E importante, né? Porque você vai acolher essa mãe e, nossa, é muito importante. Então, citando mais uma vez o Guimarães Rosa, a vida é ingrata no macio de si.
mas traz a esperança mesmo no meio do fel do desespero, ao que este mundo é tudo misturado. E a gente está vendo como é tudo misturado mesmo, né? Legal isso aí, viu? É difícil para a Estela e para o Nelson traduzirem isso, viu? É verdade. E se tratando, olha que interessante, os parceiros, né? Do câncer, né? Do FAP, né? E que 30% reporta um nível moderado a severo de estresse, né? E muito associado, né? Com sentimentos de culpa, né? Então, e é interessante que os parceiros têm uma qualidade de vida que não tem diferença da qualidade de vida da população geral, que é muito legal, né? Mas o quanto que a gente tem, né, principalmente quando envolve aqui os filhos, né? O quanto que é importante a gente dar esse suporte psicológico para a família, né? Para os parceiros, né? E para diminuir essa culpa aí que causa tanto estresse, né? Viu, Renata? A Érica está colocando que, além de ter pouca publicação, as poucas que tem analisam pesquisas em populações europeias e americanas que culturalmente são completamente Diferente da nossa, exatamente. E é isso mesmo. Vai procurar um artigo nosso, não tem. Aí precisa publicar isso daí. Ela falou que tem uma linha de pesquisa sobre fatalismo, que mostra as diferenças culturais entre os latinos e os americanos. Muito interessante, hein, Érica? Ah, que legal, hein? Você podia colocar no grupo para a gente esse artigo. Eu não conheço esse artigo, não. Muito interessante. Você conhece, Renata? Vou procurar. Se ela me passar aqui, eu falo para vocês. Bacana. E como é o mundo masculino, né? Que também pouco se sabe sobre os homens que buscam aconselhamento genético, né? Para o câncer hereditário de mama, de ovário. Então, aqui nesse artigo, eles destacam dois temas, né? O quão influentes somos nós, mulheres, né? Nesse processo do aconselhamento genético e o impacto que tem psicológico sobre os homens, né? Isso é muito importante. Então, as mulheres dessas famílias têm uma influência muito forte na decisão dos homens em solicitar os testes genéticos. Elas acabam assumindo um papel principal aí na comunicação, né? Com relação ao impacto psicológico, os homens sofrem com o luto e com medo de desenvolver o câncer, né? E parece usar a evasão como a maior estratégia de enfrentamento. Então, os homens também experimentam muitos sentimentos de culpa, porque podem ter passado uma mutação para os seus filhos, né? E os não portadores experimentam estresse relacionados aos testes se os irmãos testarem positivo, né? Então, o estado de mutação tem um impacto muito grande aí também nas questões reprodutivas, e eles perguntam qual o cuidado ideal, então, para esses homens que buscam aconselhamento genético, né? É uma questão aí que fica muito em aberto e que merece uma boa dose de discussão também, né? E, Renata, a Érica falou que aquele trabalho lá do fatalismo é feito por um pesquisador que saiu lá do City of Hope. Olha, que legal. Agora, os homens também sofrem, viu? Sofrem muito. E aí, trazendo novamente meu querido Guimarães Rosa, né, que eu gosto pouco, em relação ao medo, né, ele fala assim, se tivesse medo, o medo da confusão das coisas, no mover desses futuros, que tudo é desordem, e enquanto houver no mundo um vivente medroso, um menino tremor, todos perigam, o contagioso. E é isso, né? Imagina numa família com diversos, né, membros
contaminados, né? E com esse risco, né? E a gente contamina, né? A gente contagia com esse pavor, né? E aí é um desastre só, né? A gente aumenta sentimento de culpa. Então, a gente tem que, nesse mover desses futuros, né? A gente tem que acolher, que acalmar, né? Dar uma dose lá de adoçante no café, né? Para que amenize esse medo, né? Esse pavor. Isso é muito importante, porque o pavor toma conta e contagia a família inteira. Aqui, né, se pergunta se, quando e como comunicar, né? Então, os resultados dos testes são relevantes para todo mundo, né? Para os pais, para os filhos. E a pergunta sobre se, quando e como divulgar, né? Se para as crianças, especialmente para as crianças menores, é uma questão muito difícil e dolorosa para esses pais, né? Então, esse estudo, né, eles mostram uma pesquisa e uma entrevista semi-estruturada, né, com os pais e seus filhos, né? E o temor, justamente, dos pais é que o filho não consiga compreender, né? E o relato dos filhos, né? E eles têm esse sentimento de querer proteger, né? Então, eu pus aqui uma figura do jogo de peteca, porque é bem isso, né? Vão passando a peteca um para o outro, né? Porque fica difícil ter coragem de dar essa informação, né? Você quer proteger, você não sabe se vai compreender, o quanto assustado vai ficar, e aí é difícil de segurar a informação. E, por outro lado, os filhos relatam justamente, né, a consequência disso, que é a falta de informação suficiente, né, e o desejo da proximidade com esses pais. Porque com o medo de você não dar essa informação, o que acontece sem você querer? Os pais se distanciam dos filhos, né? E aí essa necessidade que os pais se comuniquem de forma mais honesta e esperançosa. E lembrando aqui o quão é difícil da gente falar de uma coisa mais grave, de dar um prognóstico difícil, sem que o outro não perca esperança. Isso é uma habilidade que a gente tem que ter imensa, né? E, então, a necessidade dos pais é ter tempo para processar isso tudo, para processar os próprios resultados antes de se comunicarem para os seus pequenos. E eu entendo que é nesse momento que a gente tem que acolher o mais possível, de uma forma mais acolhedora possível, né? Então, esta árvore, né, se agarrando no barranco, né, é uma garra que não dá para perder na vida, né? Nesse processo todo, não dá para perder essa garra. Então, a Cora Coralina, citando ela, dizia assim: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Olha o quanto que isso é pertinente, né, para essas famílias, né, para dar coragem, uma dose de otimismo, né, de se agarrar, de não desistir dessa luta, né, e que é uma luta constante, né, que atravessa gerações, né. Então, isso é muito importante, acreditar nesses valores humanos, né, e se agarrar na vida como essa árvore está se agarrando nesse barranco. Renata,
A Érica e a Márcia colocam aqui um ponto no chat, que esse artigo que você apresentou no slide anterior é relacionado a doenças degenerativas que não têm perspectiva, né? Exatamente. E o câncer hoje tem uma perspectiva, né? Tem, sem dúvida. Você Exatamente. abre uma brecha muito importante, né, em termos da comunicação, porque você, ao mesmo tempo que você comunica, você leva a esperança, né? O Sim, impacto é diferente, né, de uma doença que não tem perspectiva e de com uma certeza, com que você certeza. pode passar a vida toda e nunca ter o fenótipo desenvolvido, né, como a predisposição à Exatamente. doença, né? Exatamente. Isso facilita o É, trabalho do aconselhamento na oncogenética, né? com certeza, com certeza. Verdade. E aqui, né, falando de dar, né, uma comunicação, né, na síndrome de Lynch, né? Então, a responsabilidade de formar os filhos, que muitas vezes acaba recaindo sobre os pais, né? Os desafios nesse processo, né? E o quanto que os pais desejam nosso apoio, né? Então, era um estudo com as famílias finlandesas, né? E olha que coisa, 13% não conseguiu comunicar aos filhos, né? E as razões para não comunicação, né? Foi a pouca idade dos filhos, os relacionamentos mais distantes, a dificuldade em discutir o tema, né? E a dificuldade de discutir o risco de câncer das crianças, né? Um terço não tinha certeza de como que esses filhos iriam usar essa informação, quer dizer, qual seria o impacto dessa informação, né? Mas 70%, quase 70% acabou fazendo o teste genético preditivo, né? E os pais sugerem, né, o maior envolvimento dos profissionais no repasse dessas informações, né? Então, que a consulta deveria ser organizada nesse momento aí da divulgação, né? E o desafio, justamente, é melhorar os processos de comunicação para que todos os filhos obtenham as informações importantes para o seu cuidado de saúde e os pais o apoio necessário para essa comunicação. Então, isso eu acho que é muito, e fica muito claro o papel, né, desse apoio, desse acolhimento, né? A Érica coloca também, Renata, aqui na síndrome de Lynch, o teste genético ele serve para prevenção, né? E também Sem perspectiva dúvida. de tratamento, então é uma esperança de vida, ela coloca. Claro, claro. Então, tem determinadas síndromes, que você veja, nessa síndrome, 13% não conseguiram falar com as crianças, né? Que é uma síndrome relativamente, vamos dizer assim, que tem um caminho de prevenção e E tem um tratamento caminho. precoce. E aí você vê, fica 13%, né, sem, né? É complicado isso, né? Pode ser parecer pouco, mas o pouco se torna muito depois, né? E numa síndrome que tem muita prevenção a ser feita, né? Sem dúvida. Então, a gente sabe, né, o quão difícil é falar com criança, com adolescente a respeito de câncer, seja ele genético ou não, né? Porque envolve perdas, né? É um tumulto muito grande que envolve a palavra câncer, o diagnóstico do câncer, exige muita coragem, uma dose de esperança, exige responsabilidade, né, da equipe, dos pais, de todo mundo, né? Tem mudanças, né, mudanças importantes, né? E precisa de muito apoio familiar, a família precisa ter muita resiliência, né? A comunicação profissional paciente que possa proporcionar uma compreensão mais profunda da doença, de todas as situações, né? E, sem dúvida alguma, uma atitude positiva em relação à doença e um bom planejamento para o futuro, né? Isso é muito desejável e acolhedor e muito importante para essa trajetória toda aí, né?
Então, é fundamental entender a natureza das experiências familiares de uma criança ou de um adolescente com câncer. É necessário avaliar o nível de preparo do familiar diante do estresse psicológico associado à perda potencial de um filho saudável. Os profissionais de saúde devem aprimorar as estratégias de enfrentamento para promover a vida familiar o mais normal possível, né? E isso pode ser feito inspirando atitudes positivas, empoderamento, visando cuidar da criança, ajudar essa família a construir as capacidades de comunicação necessárias relacionadas à saúde e, principalmente, esclarecendo a condição da criança, né? E confiança, o senhor sabe, não se tira das coisas feitas ou perfeitas. Ela rodeia, é o quente da pessoa. Então, é o que a gente estava falando anteriormente, né? O vínculo de confiança, ele é fundamental desde o início, né? Que fique muito forte, porque é isso que vai, sabe, ajudar mesmo essa família a procurar, a tomar as decisões certas, né? E dar um norte mesmo para todo mundo, né? E, Renata, a Márcia coloca também aqui que, no ponto de vista dela, quando você tem esses sentimentos todos de medo, de culpa, e você tem que abordar questões técnicas de probabilidade, como é que o teste é feito, isso torna muito nebuloso, né? É complicado você abordar questões técnicas com sentimentos envolvidos. É verdade, é verdade. Então, por exemplo, aqui nesse trabalho, né, a gente vê aí a incidência do impacto psicológico, né, e o medo, né, passa de 50%, né, tem estresse pós-traumático, tem muita culpa, tem ansiedade, tem perda de esperança, depressão, estigma, a perda dos, da retirada mesmo, tem um impacto muito social, né, o isolamento, né, a tristeza prolongada, até pensamentos suicidas, né? Então a gente tem que tomar assim muito cuidado mesmo ao dar os diagnósticos e conversar aí com a família no primeiro momento, né? Essas famílias aqui falando do diagnóstico do Lifromene, né? Viver com perigo ambíguo mesmo, né? É um estado de apreensão crônica, né? Então, são incertezas associadas à síndrome, né? Ter que arcar com esse fardo, né? Tem muita angústia, tem muita culpa, né? E eles colocam que tem que sustentar a aparência de normalidade, né? Quando está tão difícil, né? É um estresse muito grande, né? E de incerteza, né? E o quanto que tem momentos que a espiritualidade também pode nos ajudar, né? E a gente poder abordar a espiritualidade para as famílias que a gente está cuidando, né? A gente tem até instrumentos que nos ajudam a guiar aí, né? Perguntando como que o que é importante para eles, quais são os valores dessa família, né? E se tem alguma coisa nesse sentido que poderia contribuir, né, para eles, né? A gente sabe que a espiritualidade ajuda muito a diminuir estresse e melhorar a qualidade de vida, inclusive, né? Então, eu trago essa citação do Guimarães Rosa que fala: mas ninguém pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade, a parte de toda loucura. Ou acordar da alma é que é, né? Isso é uma verdade, né? Então, a gente tem que lembrar, né, que é um fardo para essas famílias, né? E que muitas vezes, né, a espiritualidade pode estar ajudando, né?
e o quão é difícil, né, uma pessoa, um ser da família, sentir assim, destacado, né, e destacado no sentido pior que poderia ser, né? Aquele que é o detentor de uma mutação, né? Que sente que o farol está na cara dele, né? Quando ele gostaria de estar mais preservado, né? Então, falando aqui de farol, né? E de culpa, né? Eu trago Clarice Lispector, a citação que diz assim: não sei qual é a minha culpa, mas peço perdão. A luz do farol revelou-os tão rapidamente que não se puderam ver. Peço perdão por não ser uma estrela, ou um mar, ou por não ser alegre, mas coisa que se dá. Peço perdão por não saber me dar nem a mim mesma. Para me dar desse modo, eu perderia a minha vida se fosse preciso. Mas peço de novo perdão. Não sei perder a minha vida. É lindo isso, né? Muito lindo. E é isso, né? Essa descoberta, né? É muito difícil, né? Tem um papel muito importante, né? Para o futuro, para a criança, para a família, né? E que a gente tem que procurar, né, o máximo de argumentos, né, que a família possa, que a gente possa incluir todos da família no tratamento, né, e não deixá-los com medo, né, sentindo culpado e sentindo que quer sumir desse cenário, né? Então, a gente tem que dar boas informações, né? E segurar a onda, né? Porque o impacto, né? O custo, o impacto emocional, as dificuldades, né? De dar, né, essas informações são muito dolorosas e fazem esse impacto, muitas vezes, faz com que os pacientes declinem, né, do aconselhamento, né? Então, algumas falas, né? As minhas filhas não estavam preparadas para fazer isso, né? Eu estava sendo tratado de câncer na época e eles estavam com muito medo. Era uma hora ruim, eu precisava de uma pausa do câncer. Não queria pensar em novos cânceres, novos medicamentos, novas cirurgias. Temia descobrir que tinha o gene. Houve tanto sofrimento na minha família. Minha irmã tinha acabado de morrer de câncer. Então, ei, retenteia, porque coragem faz coragem, já dizia Guimarães Rosa. E qual é o papel de dar coragem? Cabe muito a nós, né? Nas nossas conversas, nas nossas consultas, né? Nesse acolhimento de poder, né, estar junto e poder dar coragem, né? Então, Renata, terminando, diga. não, não, nosso tempo está acabando. Eu queria saber se você tem ainda alguns slides. Esse é o último. Ah, legal. Para terminar aqui com o Fernando Pessoa, eu amo tudo que foi, tudo que já não é, a dor que já me não dói, a antiga e errônea fé, o ontem que a dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou, e hoje é já outro dia. E é isso que a gente espera, né? Que essas famílias tenham outros dias e dias melhores. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Renata, por essa excelente troca de experiências aí com relação a um tema tão difícil, né? Tão árduo para todos nós, né? Enfrentar os medos, as culpas, né? E eu acho que é um conjunto aí de um monte de coisas que a gente tem que fazer. A Milena, lá de Ribeirão Preto, manda um abraço para você, que adorou te ouvir novamente. Uma Ah, belíssima que gostoso. apresentação. E ela pergunta para você
se além da entrevista você aplica algum instrumento objetivo para fazer diagnóstico psicológico nessas situações. Nunca apliquei, mas se necessário é importante sim, né? A dinâmica familiar é muito importante, porque às vezes a gente tem que entender se tem algum bode expiatório também, né? Como que a família se coloca, né? Até a posição. A gente não pode, às vezes, a gente tem que tomar o cuidado até de não deixar a família toda de um lado, a gente tem que se misturar com a família, né? Ter pessoas, sempre que já conhecida da família, na consulta é bem importante, porque dá confiança para eles se colocarem, né? E deixar questões mesmo abertas para que a família possa se colocar, e a gente sempre se perguntar o que, por exemplo, eu percebi que um da família nunca fala, né? Então, eu às vezes, também provocar para trazer, dar voz àquele que não consegue estar trazendo suas questões, né? Isso é bem importante, a gente poder ter esse olhar de entender aí qual é a dinâmica, quais são os papéis, isso é bem importante, sim. Só para lembrar, a Natália Campati, que é uma enfermeira que trabalha com a gente, a tese de doutorado dela foi analisar relações familiares, né, com um questionário traduzido, validado aí pela Érica, e ela usou para fazer o genograma de famílias com síndrome de câncer de mama ovário. Então, é super importante, né? É muito interessante, porque a relação biológica de uma família é diferente da relação do relacionamento dentro da família, né? Às vezes, Exatamente. aquele irmão biológico não tem uma relação como um primo, que é muito mais irmão do que o próprio irmão, a tia que é mais mãe do que a própria mãe, e assim por diante, né? Então, essas relações interfamiliares, intrafamiliares, elas são muito complexas e o genograma, que é uma área aí que a Natália gosta muito, é muito importante nessa avaliação que a Milena perguntou, né? De fazer algum E Milena, teste. um teste que eu acho que é assim, muito simples, mas que ajuda muito, né? É o RADS para ver ansiedade e depressão, né? Porque assim, tratar da ansiedade e da depressão também ajuda muito. Então, se precisar de um diagnóstico, né? Não existe fazer um teste. A gente tem vários aí que são bons testes para ansiedade, para depressão, sem dúvida alguma. Tem o Stata, né? A gente tem alguns testes bons para ver ansiedade e depressão, que é importante, sim, né? E eu acho que é fazer um mapa da família, né? Ver a proximidade, o entorno dessa família, como que eles estão se relacionando, isso é bem importante, né? O que é importante aí para eles, né? Ok, Renata, nosso tempo terminou. Muito Exatamente. obrigada, foi um prazer imenso estar com vocês. Imagina, nós que agradecemos. Aí essa aula vai ficar Parabéns gravada. aí pelos 18 anos aí do Gantt. Você contribuindo sempre. A gente vai deixar essa apresentação gravada em português e espanhol no site, para quem Legal. quiser assistir depois. A gente tem tido muito acesso posterior. Então, eu queria agradecer a você, em primeiro lugar, por proporcionar esse conteúdo do nosso grupo, mais uma vez, conteúdo tão importante. A todos que nos acompanharam nessa apresentação, nessa tarde de sexta-feira, e também aos nossos queridos tradutores aí, que sempre nos apoiam e registram aí a apresentação em espanhol. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a todos. E até a próxima reunião. Aí logo a gente passa a programação aí das nossas próximas reuniões. Muito Tá obrigado. legal, obrigada pelo convite. Um abraço, Renata. Tchau. Obrigadão.